chegando aqui para vocês com mais um quadro, com mais uma programação para nossas terças literárias. E hoje, nós traremos para vocês uma conversa, um bate-papo que realizamos com um grande amigo, um professor, também escritor, amante da literatura, Nilson Rutzar. Conversa que mantivemos online no domingo passado e vocês poderão compartilhar desse momento e aproveitar das experiências literárias passadas por ele, ok? Então, assim, eu gostaria de lembrar a vocês que se inscrevam no nosso canal, curtam as nossas publicações, comentem, certo? Compartilhe com os seus amigos este veículo de comunicação que estamos usando para disseminar mais o amor, o gosto pela literatura. Então, não deixa de compartilhar, ok? E não deixa de se inscrever. Ativa o sininho. Todas as terças-feiras estaremos aqui apresentando um novo episódio, um novo quadro, uma nova conversa com outra pessoa, com algum outro parceiro, parceira, nessa caminhada docente e depois outras pessoas que mesmo não estando na docência, mas também cultivam o amor pela literatura. Então vamos lá, para começar a terça de hoje, nós vamos acompanhar esse bate-papo maravilhoso que fizemos online com o nosso amigo Nilson Rutzar. Nilson é professor da rede estadual e também escreve, um ótimo poeta, gosta muito, amante do cordel e pratica muito bem, né? E ele vai falar sobre isso tudo para vocês, ok? Estamos aqui hoje, dividindo aqui esse bate-papo com meu amigo, professor Nilson Rutzar, licenciado em Letras pelo IFPB, Campos Souza, Paraíba, especialista em metodologias do ensino de língua portuguesa e literatura na educação básica, professor da rede estadual, atuando na ECIT, Escola Cidadã Integral Técnica Chiquinho Cartacho, nesta cidade de Souza, Paraíba. Então, seja muito bem-vindo, Nilson. É um prazer tê-lo aqui conosco, participando deste bate-papo das nossas terças literárias. Então, vamos lá. Inicialmente, eu gostaria de lhe pedir que se apresente da sua forma. Eu te apresentei, mas você tem muito mais a falar, né? Então, fale para nosso público sobre você e suas experiências como leitor. Olá, pessoal que estão assistindo aqui a Terças Literárias no canal Inquietações Poéticas. Eu me apaixonei ainda na infância por Carlos Drummond de Andrade. Uma paixão que era um pouco incoerente, porque minha compreensão da poesia de Drummond era muito rasa, mas eu amava a forma como ele abordava. Parecia-me um absurdo como ele lidava com as questões em sua poesia. Ainda no fundamental, aprendi a escrever cordel, influenciado por minha mãe. Ela lia muito cordel para a gente. E aí eu fui conhecer Lígia Fagundes Telles, Clarice Lispector, Guimarães Rosa, fui me apaixonando pela literatura regional, pelos contos psicológicos, e eu gosto de ler algo que me emocione, que me mostre, embora seja ficção, que me mostre a verdade que existe naquele universo. Eu amo de paixão Clarice Lispector, e também gosto bastante da literatura de Graciliano Ramos. Machado de Assis, se eu for falar aqui uma lista, não para mais. A lista é grande, né? Sim, com certeza. Pois é. Então, nessa lista extensa que você tem,
um livro inesquecível. Para mim, um livro inesquecível é A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Perceber como Clarice trata aquela moça, Macabea, perceber que você não sabe que existe, isso foi muito forte para mim. Foi muito forte essa leitura de Clarice, essa viagem a introspecção, pela ausência da existência. Então, é um livro inesquecível. Quem não leu ainda, eu indico A Hora da Estrela. Nilson, diante de todo esse cenário no qual nós estamos, no Brasil, no mundo, atualmente, qual livro você recomendaria para os leitores? Uma leitura confortante, que iluminasse a vida nesse momento. Bem, eu acho que o livro que eu vou indicar, ele vai mais inquietar do que confortar. Até porque ele não é um livro que trata da nossa situação atual, mas é um livro que instiga muito essa questão do ser humano, da vida do ser humano em sociedade. De questões que são atemporais, que é o livro do Carlos Drummond de Andrade, Claro Enigma. Traz poesias que questionam bastante a sociedade, que não deixa de ser atual, né? Questiona o capitalismo, que a gente vê aqui, o capitalismo se sobrepondo, inclusive, sobre vidas humanas, a preocupação exacerbada com a economia, em detrimento da vida, em detrimento da sociedade. Então, eu acredito que Claro Enigma seria uma leitura muito bacana. São várias poesias, algumas de fácil compreensão, outras não, certo? Mas que serviria para a gente pensar um pouco mais sobre a questão do capitalismo, se sobressaindo a humanidade, a vida humana. O valor da vida. Exato. Pois é. E assim, nessa sua vida de leitor, de escritor, que você vai falar daqui a pouco, um autor ou autora que te inspira, que é teu modelo. Difícil, né? Pegar só um. Mas eu tenho uma que ela me inspira bastante. Eu acredito que é porque ela toque bastante na questão do sentimento humano, da existência, da introspecção, que é Clarice Lispector. Eu tenho minha Bíblia da literatura, que é todos os contos de Clarice Lispector. Já li todos e estou relendo, e sempre eu consigo, no final da tarde, no início da noite, me tranco no meu quarto e leio e fico pensando mesmo. Para mim, é uma introspecção, os contos de Clarice. Imaginar, ver, e sou bastante influenciado por ela, na questão de ver certas situações, na questão de enxergar o cotidiano, em questões assim que parecem banal para muitas pessoas, mas que Clarice consegue fazer a gente tirar uma lição de situações bastante simples. Com certeza. Certo. A gente está seguindo numa linha, né? Porque eu também sou apaixonada por Clarice, sou suspeita para falar sobre ela. Agora, eu gostaria de fazer agora uma ponte entre o leitor e o professor. Para você, na sua já experiência como professor de língua portuguesa, de literatura, na educação básica, como formador também dos futuros leitores, o que você veria ou que apontaria como dificuldade e como êxito que você já vivenciou? Eu acredito que a dificuldade continua sendo a falta de recurso, porque a gente quer um livro, quer indicar um livro, a gente quer
fazer uma aula que seja interessante, mas aí nos falta recurso. Aí entra nessa questão a criatividade, né? O professor de língua portuguesa, ele é muito criativo. Você bem sabe que você entrou em contato com a TAG, né? Experiências literárias, consegue livros, tem esse esforço pela educação pública para trazer para os estudantes uma variedade maior de literatura. Eu acredito na questão da dificuldade isso. A gente tem muito nas bibliotecas clássicos, que não deixa de ter seu valor, mas quando é para a gente desenvolver o interesse, despertar o interesse do estudante pela leitura, não tem como despertar isso já com o romance de Machado de Assis. A gente tem que ir aos poucos, e a gente tem que trazer muito essa literatura contemporânea, até uma literatura que não seja brasileira, porque a literatura americana ela tem um atrativo a mais, ela está na mídia. Então, eu acredito que essa literatura poderia ser uma porta de entrada para que a gente conseguisse despertar o hábito e o interesse pela leitura. Não, eu acho que uma das piores experiências, a maior dificuldade que a gente tem como professor de língua portuguesa é tentar desenvolver o interesse do aluno pela literatura por meio de clássicos que são densos, que não têm seu valor, né? a linguagem difícil, um contexto bastante diferente do que eles vivem. Claro que esses clássicos eles são importantes, eu sou apaixonado por clássicos da literatura brasileira, mas ele requer um amadurecimento maior na leitura para que você compreenda e consiga ver. Na questão da dificuldade, não é isso? Justamente. Clarice, por exemplo, os jovens gostam, né? Por quê? Sim. Porque é uma leitura que parece que eles se identificam, né? Exato. E aí eu acredito assim, para mim, quando eu estou em sala de aula, tem meus alunos dizem, eu não gosto de ler. Aí eu disse, nossa, você não lê nada. Ah, eu só gosto de meme. Eu disse, isso é leitura. Isso é leitura. Eu gosto de quadrinho. Isso é leitura. Então você lê sim. Eu sempre gosto de mostrar para eles que eles leem, que eles são leitores e que eles só precisam ampliar esse repertório deles de leitura. E aí tem vários estudantes, professor, eu gosto de conto, mas eu tenho preguiça. Indiquei mini contos. E aí a gente vai trabalhando por meio, assim, eu falei da dificuldade, agora eu vou falar da facilidade. Eu acredito que, como professor de literatura, a gente está lá para desenvolver o hábito, não para impor, porque muitas vezes quando você leva o texto que o aluno não conhece, a gente está impondo, de certa forma, é diferente de você fazer uma avaliação diagnóstica, às vezes é até rápido, uma conversa, um bate-papo, e descobrir que naquela sala tem alunos que gostam de mangás, tem alunos que se interessam por contos, tem alunos que gostam de crônicas, e aí você pode começar por aí. Você pode começar por aí. E aí eu tenho várias experiências de sucesso, graças a Deus, com crônicas. Crônicas que tratam do universo que cada turma se identifica, porque a gente sabe que você consegue, numa turma, despertar um interesse por um tipo de texto, mas a outra turma é outra realidade. E a gente tem que tratar essas particularidades. Já dei aula com tirinhas, com revista em quadrinhos, com jornais, com crônicas, mini contos, com frases que eles postam na legenda da foto nas redes sociais, que utilizam Clarice Lispector, que utilizam vários autores da nossa literatura. Já fizemos aula de leitura com essas legendas de postagens em redes sociais, e aí você percebe que quando você começa do nível do estudante, ele vai despertando o interesse porque ele se identifica com aquela prática. Então, eu acredito, Zenilda, que iniciar pelo nível de leitura de cada estudante e você vai ampliando. Aceitar os gostos, né?
Porque o leitor, ele precisa ser respeitado no seu direito de escolha também, né? Eu também tenho uma experiência assim com os alunos, que eles diziam que não gostavam de ler. E eu comecei a orientá-los a ler e compartilhar em sala aquelas mensagens do WhatsApp, das redes sociais. Né? E isso para que eles ampliassem o sentido do que é leitura. Outra questão, Zenilda, que eu fiz assim, outra coisa, assim, a gente precisa se fundamentar bem na questão da didática, das metodologias, mas você precisa ser criativo e desenvolver suas próprias metodologias de acordo com a realidade da sua turma. Porque tem minhas turmas de ensino médio, que eu trabalho na escola técnica, o que eu faço? Eu não tenho tempo para trabalhar aquele texto demorado, porque nossas aulas foram reduzidas, já vem várias coisas prontas da Secretaria de Educação. Então, quando falta 5 minutos para terminar a aula, eu sempre levo um texto, uma crônica, algo do tipo, e começo a ler de uma maneira que, ao final da aula, eu não consiga concluir a leitura. Aí, quando toca, eu pauso a leitura e dou a indicação. Olha, esse texto está em tal lugar, tal lugar. E quase que 90% dos alunos procuram o texto e terminam de ler. É uma forma de você incentivar. Muito bom. Uhum. Muito bom, né? Então, mas agora a gente vai dar continuidade, né? E agora a gente vai conversar com o Nilson, escritor, né? Porque Nilson, ele tem muitas faces, né? É o Nilson leitor, o Nilson professor, e agora a gente quer conhecer o Nilson escritor. Então, fala um pouquinho para nós sobre essa sua experiência na escrita e sobre seus livros, né? Especialmente o mais recente, o Perfil. Eu comecei a escrever quando eu tinha 9 anos. Meus irmãos, se forem entrevistados, eles dirão que foram minhas cobaias. Eu não contava, eu não contava para eles histórias da Disney, essa da Cinderela. Não, eu inventava. Eu inventava as histórias e contava essas histórias que eu inventava para eles. Era a história dos três olhos, um cachorro que era muito como se diz, que não gostava de matar, mas era um cachorro de um caçador. Era a história de reinos distantes, aquela coisa bem. Minha imaginação sempre foi muito fértil. E eu comecei a escrever por meio do cordel. Aos 9, minha mãe, ela sempre lia. Todas as noites ela contava, lia os cordéis para a gente, para os vizinhos que se reuniam lá em casa para debulhar feijão, debulhar milho. E ela lia o cordel. E todo mundo só queria que ela lesse, porque disse que só ela lia no ritmo, que ela conseguia dar aquelas ênfases nas rimas e deixava a gente instigado. Eu ficava segurando o sono até tarde para conseguir ouvir os cordéis. Quando eu estava fazendo a 5ª série, eu pedi para minha professora de língua portuguesa, a professora Dalva, que ela me ensinasse a escrever cordel. Meu sonho era aprender a escrever cordel, ela me ensinou. Ela me ensinou e desde então eu escrevo cordel, eu invento, e aí eu vou buscando aprender a escrever em outros gêneros. Fui muito para a questão da poesia. Desde 2012 publico meus poemas no site Recanto das Letras, lá no site. E fui agora para a questão dos contos, de contos também, sentindo essa necessidade de retratar. Sobre o último livro, né, você pediu que eu falasse, o livro. Antes disso, Zenilda, rapidinho, ó, de 2012, Um Amor de Cordel, Um Amor de Cordel. Também de 2012, O Homem que Fez o Diabo Chorar, em Cordel. E aqui é uma organização do incentivo à escrita. Na escola, são textos dissertativo argumentativo. Esse livro Perfil, ele nasceu de uma paranoia.
de uma paranoia, de uma brincadeira. E foi uma colega minha, professora na escola, que escreve muito bem mesmo. Só que ela não tinha coragem de mostrar os textos delas a ninguém. Aí eu desafiei, eu disse, você vai publicar seus textos. Ela disse que nunca, nunca que ninguém ia conseguir isso. E aí eu comecei a ler, apresentei Clarice a ela, Clarice Lispector também é culpada nisso, apresentei Clarice a ela, e eu estava com um projeto ano passado que era perfil, era mostrar o perfil no livro de vários personagens, porque nas redes sociais a gente tem um perfil que ele é muito raso, de nós mesmos, não é verdade, Zenilda? Muitas vezes Verdade. a gente posta coisas que são muito rasas. Eu disse, não, eu vou mostrar o perfil desses personagens, mas de forma reflexiva, mostrando a personalidade deles, a real personalidade deles. E nasceu essa ideia. Ao invés de escrever stories, eu quis escrever histórias. Foi Hum, essa jogada entre histórias, entre perfis e perfil, que muito nasceu o bom. livro Perfil. E esse livro, ele se encontra à disposição para venda, né? Fala para a gente aí os canais de venda do livro. Sim, ele está à venda no formato e-book pela Amazon e também no formato impresso, e também está à venda no clube de autores na forma expressa, no formato impresso. São 36 contos, 17 meu, 17 da professora, e que dá o quê? Eu não sou muito bom de matemática, mas eu acho que são 34. 4. E 2 contos a gente escreveu de forma compartilhada, que é uma paixão que eu tenho, em participar de textos compartilhados. Eu escrevi o parágrafo, ela escrevia outro, eu continuava a história, ela continuava, e nasceu o conto. Muito bom. Inclusive, eu já li e me encantei com as narrativas, as formas de narrar cada conto, as reflexões que vocês vão fazendo ao longo da história, né, que vocês vão tecendo, e a gente vai encontrando uma reflexão. Eu gosto muito de ler livros assim, né? Inclusive, quando chegou o livro da TAG do mês de abril, quando eu abri, que li, parecia que eu estava lendo ainda o livro Perfil, né? Pela forma como ele é narrado e pela a história que tenta retratar, né? Desses perfis, né? Que a gente às vezes desempenha, né? E muito interessante. Então, assim, eu indico a leitura desse seu livro para quem estiver nos assistindo. É muito importante, muito interessante e cativante. Uma leitura que nos leva a continuar sem parar. Então, Nilson, eu gostaria de agradecê-lo, né? Tirei você da sua tarde de domingo para preparar esse nosso encontro, que nós levaremos ao ar terça-feira, nas tardes literárias, né? Então, é um prazer conversar com você sempre. Sempre ao vivo é melhor, né? Mas já que a gente está vivendo o isolamento social, como diz a psicóloga, não é um isolamento físico, né? Porque é um isolamento físico, não é social, né? Porque nós estamos fisicamente isolados, mas socialmente podemos nos aproximar, né? Então, a gente fica muito feliz por esse bate-papo aqui e gostaria de abrir o espaço para que você faça as suas considerações. Muito obrigado, Zenilda, por essa oportunidade. É sempre bom a gente estar falando de literatura, que está sendo, nesse momento de quarentena, é um escape para muita gente, inclusive para você, né? E dizer que tem muita gente talentosa, como você, que
escreve ou que não escreve, ou por uma insegurança, ou por não se ver um escritor, acaba não compartilhando obras maravilhosas com o público. Você é uma poetisa e uma cronista de alto gabarito. De alto gabarito. Eu me emociono todas as manhãs quando eu leio seus poemas. Tem dia que dá 8 horas, não chega, eu disse, meu Deus, ela não escreveu hoje? Mas é muito bacana, porque você é de uma escrita inquietante. É impossível não ler um texto seu para você não sentir, não ser tirado da zona de conforto. E eu gosto muito disso. Gosto bastante de ser tirado da minha zona de conforto. Falar também que você, como eu, professores de língua portuguesa, a gente tem essa honra e a gente tem essa missão de despertar o desejo pela leitura, mas também pela escrita. E é muito bacana estar nesse momento, apesar dessa calamidade toda que o mundo está passando, de estar nesse momento com você, fazendo esse trabalho de divulgação da literatura, de inspiração, não que nós sejamos aquele modelo a ser seguido, mas a gente ficar diariamente instigando, inspirando as pessoas a produzirem seus próprios textos, a terem voz, porque a literatura, ela dá voz a gente. Isso. Ela dá voz, uma vazão para os seus sentimentos, sua visão de mundo. Então, é muito bacana mesmo. Eu acredito que tanto o seu projeto Inquietações Poéticas, quanto o nosso outro projeto, Escritores Conectados, ainda irão dar frutos muito bons. É o que a gente espera, né? Porque a literatura, ela tem o poder de transcender, né? De nos levar a transcender. Então, eu acredito que esse momento a gente precisa mais do que nunca da literatura, né? Então, quando a gente se propõe a escrever, é uma escrita que ajuda a gente e a gente pensa em ajudar quem lê, né? Então, que a gente possa seguir, né, nesse nosso propósito de assim, inspirar outras pessoas a nadar no mar da literatura, no mar dos textos, né, e a poder alargar suas mentes e seus mundos, né? Como dizia Pessoa, eu sou do tamanho do que vejo, não do tamanho da minha altura, né? Então, que a gente possa ajudar pessoas a transformarem seus mundos. E o mundo, né, que está precisando tanto de ações humanitárias. Muito obrigada e aguardamos em outra oportunidade conversaremos novamente, porque eu sei que você tem mais projetos e vai ter mais coisas para compartilhar com os leitores. Muito obrigada. Eu que agradeço, Zenilda. Para fechar o nosso quadro, né, depois dessa entrevista, dessa conversa gostosa, maravilhosa, bem informal que tivemos com o professor Nilson, eu gostaria de compartilhar com vocês um poema que fiz ontem, para iniciar a semana, né? Mais esta semana que se inicia e que nós precisamos alimentar, né, o pensamento positivo, renovar as esperanças numa melhora da situação na qual estamos, ok? Então, ontem, depois da minha meditação matinal, após observar as notícias que não são muito animadoras, né, eu fui buscar numa leitura que fiz do livro, de uma psicóloga, Flora Victoria, né, que trata sobre a psicologia positiva, importantíssima para este momento. Então, a partir dessa leitura, eu fiz a minha releitura, a minha interpretação em forma de um poema. Eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. O nosso poema intitulei
escolho agradecer. Disse um sobrevivente do terrível Holocausto que tudo podem nos tirar: dinheiro, bens, liberdade, roubar-nos o direito de falar. Mas uma coisa nos restará, e esta só a nós caberá: a liberdade de escolher qual atitude tomar diante de um grande penar. Então, se posso escolher o melhor jeito para viver nesse momento tão difícil que tanto nos causa sofrer, escolho acreditar e insistir, fazer poesias para inibir o medo de sucumbir, com palavras colorir esperança os nossos dias, espalhar boas energias, contagiando o interior nesse ato libertador, capaz de amenizar a dor, encorajando aos que amo para seguirem acreditando. Escolho agradecer, ser grata por tanta gente que se doa diariamente para garantir nosso sustento. Os que nos hospitais enfrentam situações cruciais e os que a cada dia me trazem o que preciso, evitando minhas saídas, protegendo as nossas vidas enquanto arriscam as próprias vidas. Escolho agradecer por ter o meu trabalho, de onde tiro meu prover, as minhas necessidades. Sei que nessa pandemia há também a agonia dos milhares sem trabalho, passando por privações, sem ter de onde tirar o sustento, a provisão, nesse país tão desigual. Escolho agradecer pela família que constituí e por ter amigos aqui e ali, pessoas que recebi como dádivas do Criador, preenchem o meu mundo de cor, de alegrias e esperança. E nas atuais circunstâncias, mesmo estando à distância, me enviam essa energia que vem da empatia e acrescentam ao meu dia luz, calor e alegria. Muito obrigada. Essa foi mais uma Terças Literárias. Fiquemos em paz, fiquemos na paz. Pensamento positivo. Escolham acreditar, escolham ser gratos e vamos vencer. Beleza?